Bom, retomando o que eu estava falando, então a gente precisa entender qual o nosso, o que a gente veio fazer aqui. Então aí cada um pode buscar pensar sobre isso, pode buscar dentro da sua espiritualidade, mas é importante a gente ter esse entendimento, né? Que é o que a filosofia faz, por isso que eu não consegui desassociar a filosofia desse projeto, né? Quem é você? Conhece-te a ti mesmo, né? De onde eu vim, para onde eu vou, quem eu sou. Então essas coisas essas perguntas são típicas, né? E faz a gente pensar em algo além de trabalhar e pagar conta. E a gente vai falar de missão, isso é importante, né? Uma das coisas que o Karnal cita, né, para falar, saber quem eu sou, né, quais são os seus limites, quem sou, ele fala da inveja, né? Então, dependendo do que você tem inveja, você começa a descobrir quem você é. E ele fala que inveja é sempre ruim, não existe inveja boa, né? Porque inveja é você ter raiva da alegria, da felicidade alheia, né? Então, muitas vezes a pessoa vem procurar o coach porque ela quer algo que outra pessoa tem, né? Ah, minha amiga conseguiu, o outro conseguiu, meu amigo conseguiu, eu também tenho que conseguir, vou fazer coach, né? E aí a pessoa tá, né? Tá trabalhando uma coisa que não é, de repente, a identidade dela. Ela tá indo na onda dos outros. Ele fala que a cobiça, sim, em alguma das vezes, né? Ela pode ser benéfica, em alguma das vezes. Por exemplo, a pessoa sabe muito inglês, então eu cobiço isso, também quero. Mas a inveja é sempre negativa. Ele até cita que tem a inveja branca, que isso não passa de racismo brasileiro, né? Não existe inveja. A inveja no conceito aí da palavra é você é, ter raiva, ter, né, sentir alguma coisa desse tipo do que a pessoa tem, do que outra pessoa tem. Então, eu creio que a primeira parte é mais isso mesmo, né? É a gente pensar realmente por que eu vim. Né? Eu não tenho uma resposta pronta, né? O que eu vim fazer na Terra? Eu vim? Por que eu nasci? Por que eu nasci nesse lar, com essas características? Por que eu vim homem? Por que eu vim mulher? Por que eu vim alto, baixo, magro, gordo, negro, japonês? Né? Por que eu nasci no Brasil, o outro nasceu na Austrália? Então, começar a pensar um pouco, né? Por que eu nasci nessa família? Por que eu sou filho único? Por que eu sou o primeiro filho? Por que eu fui o último? Por que meu pai morreu cedo? Por que eu não sei quem que é minha mãe? Por que, né? Então, assim, são coisas, né? Por que minha família me traz todas essas coisas para mim, né? Ó, aconteceu isso, aqui, liga um e liga outro, né? O que esse ambiente quer de mim? Então, acredito que esse é o primeiro ponto, e aí cada um vai achar dentro daquilo que acredita, mas é importante descobrir isso, né? De onde eu vim, quem eu sou e para onde eu vou. Então, se a gente tiver isso bem claro, as coisas ficam mais fáceis, principalmente para falar da nossa missão, e aí entender quais são os seus valores, né? Parar de fazer aquilo que para agradar os outros. Muita gente só fica fazendo as coisas para agradar os outros e não vai viver sua missão. Eu fiz isso para agradar um, fiz aquilo para agradar outro, né? Então, tá aqui, o que você realmente deseja, né? E aí a felicidade é algo simples, né? Simples. A gente pode até citar depois, mas o Pondé fala e esses outros filósofos falam, né? Que essa busca incessante pelo sucesso é que deixa as pessoas doentes. A obsessão pelo sucesso. Até num dos vídeos do Pondé, que ele fala o que eu acho do coach, acho que é esse que eu coloquei essa semana para você. Ele fala, não tenho nada contra, mas essa busca incessante, qualquer um que leu 2 livros sabe que isso não vai dar certo. E é o que muita gente faz. Não só no ambiente do coach, mas no ambiente religioso, né? Muitas vezes não se admite, né? Deus vai te curar disso, Deus vai te livrar disso, isso não é filho de Deus não passa por isso, parece que a gente está blindado. E aí cai naquela fé customizada que a gente falou da aula passada, né? Eu customizo a minha fé ao meu favor e nada me atinge, né? 1000 cairão de um lado, não sei quantos mil do outro e nada me atingirá, né? Mas a gente sabe que a vida é feita de, de altos e baixos, mas depende do que você faz, né? Com o seu problema. Para uns pode ser um problemão, costumo, né? De repente, a separação de um namoro para um é o fim da vida e para outro é uma libertação. Então, precisa saber como lidar. Às vezes, o mesmo problema para um encara de um jeito e para outro encara de outro jeito, né? E até um dos vídeos lá, de novo, né? O Karnal fala sobre um país, né? Que é o Butão. Ele fala lá no Butão é tudo simples, não tem muito. E eles falam que lá é um dos países mais felizes do mundo. E aí eles foram ver lá, né? O que fazia o Butão ser um dos países mais lindos do mundo. Ele fala, chegou lá, tem um monte de estátuas fálicas, né? Que é símbolo de
fertilidade, boa sorte, e tem cannabis plantado a rodo e ninguém usa, porque é da região. E o pessoal é simples, porque ele fala assim, ele não tem essa busca incessante pelo sucesso. A pessoa vive a vida, e eles têm um dos índices mais altos do mundo de felicidade, né? Porque quando a gente atrela a felicidade a algum sucesso, a gente sempre quer mais, né? Então, se hoje você anda a pé, amanhã você tem uma bicicleta, primeira semana a bicicleta é bom, depois já não é mais legal. Aí você precisa comprar uma moto, depois você precisa comprar um carrinho simples, depois tem que comprar outro. E é isso aí, essa busca incessante, né? Às vezes deixa a pessoa triste, né? Por quê? Tá buscando só os bens materiais. E aí, o que eu falei da semana passada? Buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas virão por acréscimo, né? Então, essa é a ideia, que a gente comece a buscar objetivos um pouco além matéria, e a matéria vai vir, né? O Leandro citou o Thiago Brunet aí, né? Ele tem um padrão de vida ótimo, ele mora em Alphaville, né? Ele está nos Estados Unidos, mas por quê? Porque faz o que ama, faz o que gosta e com certeza as pessoas reconhecem. Então, né? Colocar aquilo que realmente você veio fazer, por que você está aqui, dá o máximo e a gente vai ensinar aí como saber se você está na sua missão de vida ou não, né? E alguns sinais. E aí, depois, se você estiver na sua missão de vida e estiver fazendo bem aquilo, você vai ganhar dinheiro, igual o Neymar, igual o Ivete Sangalo, igual esses daí que estão, né? Você não consegue ver o Neymar fazendo outra coisa, né? Imagina o Neymar fazendo, sei lá, cantando, né? Então, já tá lá, né? Para jogar bola. Então, já é a missão dele, não tem jeito. Então, vamos entrar na missão de vida. Geralmente tem uma briguinha aí, igual quando a gente fala de valores e princípios, né? Ética e moral, sempre tem umas confusões. E aí, sempre quando o pessoal fala missão e propósito de vida. Então, eu assisti vários vídeos e não tem um consenso. Uns vão falar que é a mesma coisa, outros vão separar. A missão é o seu é o final. E o propósito é o que vai te levar até lá. Né? O propósito é a sua gasolina, o seu combustível. Então, alguns vão falar assim, qual é o seu propósito? Então, esse propósito vai te levar de encontro à sua missão. Né? Mas outros vão falar que não, que propósito e missão é a mesma coisa. E aí, para a gente começar a entender um pouco do propósito, né, qual é o meu propósito? Então, tem algumas coisas que a gente pode começar a ver. Uma das palestras que eu deixei para você, tem uma menina falando assim, né, o que você faz bem? O que você faz bem? Né, igual quando a gente vai buscar nosso cliente ideal no coach. Né, o que você faz bem? O que as pessoas te procuram, né, porque sabe que você faz bem? Então, não é só porque você faz bem, o que você acha que faz bem. Mas as pessoas percebem, né, que você faz bem. Outra coisa, o que você faz que não percebe que o tempo está passando? Eu pensei em dormir, né? Eu acho que o meu propósito de vida é dormir, porque quando eu durmo bem, faço bem, as pessoas perguntam para mim como que eu consigo dormir com barulho, com isso, aquilo, né? Enfim, quais são seus valores, como decide, né? Quando e como agir e não agir, quem te inspira. Então, uma das coisas também para descobrir nossos valores é quem nos inspira. Geralmente, né? Eu tenho tal pessoa como ídolo, eu gosto de tal pessoa, a pessoa que me inspira. Então, ali também pode estar muito ligado ao seu propósito. Por que que te inspira? E outra coisa que aí é o fatal, para saber se é propósito de vida ou não, né? Eu quero ser coach, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, por amor, né? Porque é a minha missão, porque é o meu propósito, não é por dinheiro, né? E aí a grande sacada para saber se está no propósito ou não é assim, se você não tivesse nenhuma motivação, né, de tempo ou dinheiro, né, o que você faria? Ou seja, se você não precisasse, né, se você tivesse muito dinheiro, muito, mas muito, mais muito, mais muito dinheiro, o que você faria? Né? Então, essa é para saber seu propósito mesmo. Né? Vamos supor, suas contas estão todas pagas, você pode morar onde você quiser, você pode ter o carro que você quiser. E aí tem até uma pesquisa, eu achei interessante isso. Né? Diz que um cara que chegou nesse ponto, acho que ele comprou um trenó, se não me engano, que era o sonho de criança dele. Então, ele podia ter tudo, e ele quis um trenó. Então, assim, se hoje você tivesse... Né, é meio utópico isso, né, pra gente, de repente, não sei que ganha numa Mega Sena, não sei, mas tivesse todas as contas pagas, tudo direitinho, não tivesse necessidade de prover mais nada, tudo tivesse provido, o que você faria? O que você faria? Continuaria fazendo o que você faz hoje? Né? Então, isso é para pensar.
né? E geralmente está aí o problema, né? Porque a gente fala, tem que trabalhar para cumprir minha missão de vida. Na verdade é o contrário, né? Tem que ganhar dinheiro para cumprir a missão. Na verdade você tem que encontrar a sua missão e o dinheiro vem automaticamente, né? Quando você trabalha com o que gosta, aquilo não é trabalho e você rende bons frutos. Então tem que entender isso. Então, o propósito é o que te motiva. E geralmente o que te motiva não precisa ser algo nobre, né? O propósito é o combustível, né? Então aí as pessoas vão falar que de repente ela pode ter vários níveis, né? O propósito, a missão, ela pode ser nível você, né? Pode ser nível família, você e os outros, ou pode ser nível humanidade. De repente, o que te motiva a acordar de manhã para trabalhar é comprar um iPhone novo, né? Então, o seu propósito, é o seu combustível, é um iPhone. Tá errado? Não, né? Então, não é quanto mais nobre né, é o seu propósito, é quanto mais te motiva. E aí você pode ter 3 níveis disso, como eu falei, né? Algo pessoal, que é algo que você quer para você, não, eu quero um telefone para mim, eu gosto, eu quero conseguir tal coisa, o eu. Então, esse é o primeiro nível, né? O que você pode realizar para você. O segundo nível é para os outros. Geralmente, esse para os outros seria para os familiares, para as pessoas próximas. E depois você desenvolve o terceiro nível, que é da humanidade. Então, é interessante isso, né? Eu gravei um vídeo, acho que eu deixei até lá, que eu falo sobre prosperidade. Né? E umas vezes as pessoas falaram assim, eu escutei isso, eu falava para empresários quando eu dava palestra. Qual que é a diferença do miserável, do pobre, do rico e do milionário? Aí todo mundo respondia, dinheiro, dinheiro. Qual que é a diferença do miserável, do pobre, do rico e do milionário? Então fala dinheiro. Na verdade, o miserável, ele só faz esse propósito para ele, né? Ou seja, o miserável ele está preocupado só no hoje, não planeja muito, é só hoje. Só que assim, é com ele, né? Se ele vai ter o que comer, se ele vai ter onde dormir, se ele vai viver mais um dia, né? Ele vive de acordo com o dia. O planejamento dele é para o dia. Se eu sobreviver mais um dia, eu estou feliz. O pobre, ele já tem um pensamento um pouco maior. Ou seja, ele preocupa com ele e de repente com a família dele. E o planejamento dele não é para um dia, é para um mês, que é o que dura o salário dele, se durar, né? Então, o planejamento do pobre eu não sei qual vocês vão se enquadrar, depois vocês me falam. Então, o miserável está preocupado só sobreviver, comer. O pobre é do mês. Tem que pagar água, tem que pagar a luz, tem que pagar aluguel, né? Tem que cuidar da minha mãe, da minha avó, da minha tia. Então, o planejamento dele é para um mês, que é o que cabe o dinheiro dele, e ligado à família. O rico, ele já tem uma preocupação um pouco maior. Ele já está preocupado com ele, com mais algumas pessoas, geralmente os funcionários dele, as pessoas que ele consegue movimentar mais, né, fazer parcerias, e o planejamento dele é para um ano. A motivação dele é para um ano. Porque ele não está preocupado com aluguel, ele tem casa própria, ele não está preocupado, né, pagar funcionário, empregada, comprar comida. Ele está preocupado no final do ano, que é 13º do funcionário, que é o leão, né, aquelas coisas, rematrícula de faculdade, né. Então, planejamento um pouco maior. E o milionário? O milionário já pensa num todo, na humanidade. Então a gente vê muito isso, né? Não tinha classe média, não. Né? Então pobre, né? Miserável, pobre, rico e milionário. Então qual que é a diferença? Além do planejamento, né? Pessoas que são muito ricas deixaram o planejamento para 100 anos, 200 anos. Né? E isso é legal que está dentro do que a gente aprende. Mas quando ele descobre o propósito, ele não está preocupado só nele. Por que uma pessoa planeja 100 anos se ele não vai viver isso? Porque ele está preocupado com os outros. E isso traz a prosperidade, né? Então, entender esse propósito, né? Eu não vim só para durar esse tempo. Mesmo eu indo dessa para outra, independente do que acredita, ele deixou uma continuidade, porque ele se preocupa com os outros. Tá? Pablo, como que eu vou saber se eu estou no meu propósito ou não? Né? E aí tem algumas diquinhas. Uma das dicas se você só está com dificuldade em tudo, não que não tem que ter dificuldade, mas parece que tudo dá errado, tudo dá errado. Você vai lá, tá dando murro em ponta de faca. Então, se você tá dando murro em ponta de faca, pode ser o universo falando, olha, você está no lugar errado. Né? Porque problema tem, mas problema toda hora. Então, problemas constantes, dificuldades constantes, demissões constantes, acidentes constantes, crises conjugais, falta de amizade, dívidas, né? Assalto, doenças leves, crônicas. Então, assim,
Tudo isso pode ser por a gente não estar alinhado com o nosso propósito. E a gente começa a tentar ir para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, e acaba adoecendo, acaba atraindo essas coisas negativas, né? Então, para a gente descobrir se a gente está alinhado com o nosso propósito, com a nossa missão, isso é muito importante. Vamos ver aqui. Outra coisa importante. A maioria das pessoas acha que a missão está fora dela e fica buscando isso fora. Então, a busca incessante pelo que está fora. E, na verdade, a missão é o que está dentro, né? Então, as pessoas ficam falando, preciso buscar algo para dar sentido na minha vida. Então, sempre coisa externa. Preciso fazer algo para dar sentido na minha vida. Na verdade, sua missão está dentro de você. Então, a missão ela tem que vir de dentro, né? De dentro de você. E por isso que eu falo mais uma vez, você tem que entender quem você é, de onde você veio, né? Para você entender. E para você não buscar fora, para você buscar dentro. A felicidade não está fora, está dentro. E a missão também, né? Outra coisa aqui. Existem alguns tipos de missão. Então, como eu vou achar minha missão? Primeiro, tem lá o vídeo do Bruno Gimenez, que é coach de espiritualidade. Ele fala o seguinte: existem 3 tipos de missões gerais. Então, ele vê nós todos como, né, filhos do Criador, né, de Deus. Todos estamos no planeta Terra e temos uma missão que ela é geral. Então, primeiro existe uma missão geral. E qual que é essa missão geral? Seria uma evolução contínua, né? Seria um aperfeiçoamento. Algumas religiões vão até falar de evolução espiritual, outras vão falar de despertar, né? Você despertar, mas a questão é você ter essa coisa contínua. Então, independente da religião, se você fala assim, né? Eu sou espiritualista, sou espírita, então eu tenho uma missão global com todas essas outras pessoas, que é uma evolução espiritual. Não, sou cristão, beleza, você encontrou, aceitou Jesus. Pronto, pode morrer? Não, vai continuar. Então fala que a santidade ela é diária, ou seja, dia após dia, a santificação. Então, independente da sua religião, cada dia você tem que ser melhor. A partir do momento que você tomou uma postura religiosa, o amanhã tem que ser melhor que o hoje. Vai ter dificuldade? Vai ter problema? Vai, mas você tem que evoluir como pessoa. Você tem que melhorar como pessoa. Então, fala que no mundo tudo se movimenta, tudo se movimenta, tudo, os átomos, tá tudo, os planetas, tá sempre movimentando. Então, primeira missão nossa, grandiosa, é se movimentar. Em que direção? Do aperfeiçoamento contínuo. A segunda grande missão de todos nós é se harmonizar com o todo. Se harmonizar com o todo. Então, Pablo, eu acho que eu não estou na minha missão. Eu não sei qual que é a minha missão, eu não sei o que meu cliente quer saber a missão dele, eu não sei como ajuda. Então, primeira coisa, entender quem eu sou. Sabendo quem você é, você tem que saber que você pertence a um todo, que é a população. Dessa população, primeira coisa, nós viemos para cá por algum motivo. E esse motivo é movimento, é evoluir, é melhorar, né? É sempre santificar, independe do que você acredita, mas é sempre uma evolução, sempre ser melhor do que ontem. Depois disso, você precisa se harmonizar. Então, quem não consegue evoluir, quem não consegue se harmonizar, dificilmente vai conseguir entender qual é a sua missão individual. Né? Então, o Bruno Gimenez fala isso. As pessoas falam assim: minha missão é ajudar, minha missão é ensinar, minha missão é fazer parte de alguma coisa, minha missão é gerar bons exemplos, que seria a terceira missão global, ele chama assim de genérica, missão genérica, né, que todo mundo tem. Então, todo mundo tem a missão de ensinar, todo mundo tem a missão de ajudar, todo mundo tem a missão, e aí quando você pergunta de missão das pessoas, sempre vem nesse sentido, ajudar, ensinar, cuidar, proteger, né, sempre essa coisa de fazer bem ao próximo. Mas ele fala que se você não entende que primeiro você precisa se movimentar e você fazer bem para você primeiro, ou seja, amanhã eu tenho que estar melhor do que hoje, depois de amanhã eu tenho que estar melhor que amanhã. Então, se você não tiver esse conceito, né? Eu vim aqui mais do que pagar conta, mais do que trabalhar, eu vim aqui para me desenvolver. E esse desenvolver pode estar ligado a N questões religiosas. Todas as religiões vão falar isso. A partir do momento que você se ilumina, que você tem
um despertar, que você tem um batizado, que você tem uma iluminação, você precisa ser melhor, senão não justifica. E esse melhor tem que ser o evoluir contínuo aí, que a gente fala no coach, né? Essa evolução contínua. E aí quando você melhora com você, você tem que melhorar com as pessoas. Não adianta, né? Você ser bom, mas não tá bem ali. Então, essa harmonização. Então, a segunda missão da nossa vida é se harmonizar. Aí depois que você está se melhorando e está harmonizando, aí sim a terceira vem automático, que é ajudar, ensinar, fazer. Então o Bruno Gimenez, ele fala muito isso. As pessoas às vezes não conseguem achar, eu não sei qual é a minha missão, eu não sei qual é o meu propósito, eu não sei o que eu vim fazer aqui. E a pessoa já quer falar, não, minha missão é ajudar as criancinhas que estão passando fome não sei aonde. Mas a pessoa não tem nem noção de ajudar ela mesma, primeiro, dessa evolução contínua, e nem se harmoniza com os que estão em volta, quanto mais quem está lá do outro lado do mundo passando fome. Então, isso é algo que a gente tem que pensar. Porque muita gente vai para uma sessão de coach, qual a sua missão? E aí tem até a aula, né, para descobrir a missão, que eu vou deixar para vocês de tarefa, né? Existe um script. Minha missão é ajudar, é fazer, é ser, né? E aí não consegue, fica no papel, não sai do papel. Uma coisa que eu acho que eu escutei o Jerônimo falar, existem as pessoas sem propósito, aquelas pessoas são as paisagens, né, como a gente fala por aí. Tá aí, que são essas que trabalha, paga conta. E às vezes não trabalha, às vezes não paga conta, aí adoece, passa necessidade, e aí por que, ó céus, ó vida, por que eu nasci, nada eu consigo, nada eu sou capaz, né? E aí entra nessa crise, são as pessoas sem propósito. Depois, tem umas com propósito que não motiva. Ou seja, eu tenho um propósito, mas só fica no papel. Então isso aí a gente tem que ver muitas pessoas. E geralmente fica só no papel porque geralmente não é mesmo o propósito da pessoa. Né? Ou seja, ela acha que é o propósito dela. E a terceira turma, ele fala que é a turma que arranca arame farpado no peito. Que é essa turma que eu mais gostei. Ou seja, é a que está super motivada. Ele está focado no propósito. Então, existe os sem propósito, os com propósito, mas que não estão motivados, que só tem o propósito escrito, e aquele que arranca arame farpado no peito. Então, a gente precisa entender isso. Né? Quando realmente a gente sabe o nosso propósito, por que eu nasci, que eu estou numa evolução e que eu estou me harmonizando, tem que ser do arrancar arame farpado no peito. Não tem jeito. Tem que ser. Então, eu vou voltar de novo. Vou amarrar tudo antes de abrir para vocês falarem. Então, hoje vai falar de missão e de identidade. Então, antes de saber sua missão, você tem que saber quem você é. Sócrates, de novo, conhece-te a ti mesmo. Quem você é? Pablo, quem eu sou? Depende, tem que buscar. Você tem perguntas que cada um vai achar a resposta. De onde eu vim, para onde eu vou. Um vai acreditar numa coisa, outro vai acreditar em outra. Mas é importante você ter consciência disso. Para saber que você é mais do que esse ser material que vai nascer e morrer e pronto. Então, existe algo maior. Existe algo por trás de tudo isso. E quando eu descubro isso, eu aumento meu combustível, que é meu propósito. Depois que eu descobri quem eu sou, eu tenho que parar de ficar ligado ao passado e ao futuro. Eu posso fazer planejamento. Eu posso lembrar do meu passado. Mas eu tenho que viver o hoje. O hoje, eu tendo motivado hoje, com o meu propósito hoje, focado no hoje, eu vou alcançar a minha missão. Né? Depois que você se conheceu, está vivendo o hoje, aí você vai começar a perceber as coisas ao seu redor. Se o mundo está dando sinal de coisas boas. Né? Porque se você está alinhado no hoje, está vivendo o hoje, não está mais vivendo a depressão do passado e nem a ansiedade do futuro, você vai começar a se alinhar com o seu propósito. Então, tem que tender ao quê? Diminuir as doenças, diminuir os problemas, as brigas, as discussões, os assaltos, as perdas. Diminuir, não que você não vai ter, mas diminuir, porque tem gente que é demais. Né? Eu conheci gente que era assaltado constantemente. Gente que perde emprego toda vez. Então, precisa começar a pensar isso. Né? Aí, quando você entender o seu propósito, né? Ou seja, o que faz você levantar da cama para viver o hoje? O que faz? Geralmente é aquilo que passa o tempo e você não percebe que você está fazendo, porque você gosta muito de fazer aquilo. E é aquela pergunta que eu falei. Né? Se você tivesse todas as suas contas pagas, você continuaria com o seu propósito? Então, essa é a chave para você saber se você está alinhado com o seu propósito, é esse. Eu estou totalmente motivado a fazer tal coisa, mas é pelo dinheiro? Se for pelo dinheiro, né?
Não que a gente acaba caindo nessa armadilha, não tem jeito, né? A gente até acaba pegando coisas ruins da vida da gente para tentar passar por cima. Mas o dinheiro tem que ser a consequência de uma mudança interior, né? Eu tava falando com a Gia essa semana, né? Falei, pô, acontece um negócio, acontece outro, vamos mudar isso. A gente precisa ganhar dinheiro, mas na verdade a gente precisa o quê? Ajudar as pessoas, a gente precisa, né, entender o nosso propósito, trabalhar da melhor maneira e o dinheiro vem como consequência. Então, o que você faria se suas contas estivessem todas pagas? Se você não precisasse pagar boleto nenhum? Né? E aí depois começar a entender, então, 3 níveis de propósito, de missão. Um que é para você, que é o mais egoísta, que é o pequeno, o menorzinho. Depois, para as pessoas que convivem com você, até chegar na humanidade. Né? E aí, mais uma vez, para saber se está alinhado, né? Entender se as pessoas veem em você o que você fala que é a sua missão. Né? Pô, Pablo, a gente já te vê isso, a gente já te vê fazendo isso. As pessoas vêm constantemente pedir auxílio naquilo que você se propôs a fazer. Né? Ah, sou cabeleireiro. Então, as pessoas, pô, pergunta toda hora para mim como que faz, como que não faz, gosta, vem. Né? Nossa, não vejo você sendo outra coisa. Então, aquilo ali já vai dando pista que você está no seu propósito. Né? Por que as pessoas te procuram, suas atitudes, o que você gosta, o que passa o tempo e você não percebe que o tempo passou. Né? E aí, o principal depois, né? A gente fala tanto de resultado esperado, a gente fala na semana que vem de resultado esperado. Quando você está na sua missão, você não está mais preocupado só com o resultado esperado. Vou atingir tal coisa. Mas você está preocupado o que você vai deixar de história durante esse percurso. Ou seja, olha, quando eu ficar velho, eu quero que meu neto lembre de mim por causa disso, eu quero que as pessoas falem de mim por causa daquilo. Então, quando você está na sua missão também, você não está preocupado só em atingir o resultado esperado, mas você está numa camada mais profunda, que é o quê? Né? De que histórias você quer viver? Quando você estiver velhinho, o que você vai contar? Né? Quer dizer, o que você fez para chegar ali na sua missão? Porque a gente fala mais uma vez do caminho, né? Que é viver no caminho. Até quando ele está estudando coach na nossa escola lá, ele fala muito disso, né? A beleza do caminho. Então a gente precisa entender isso. Hoje o mundo está muito acelerado, muito acelerado. Tinha uma história que eu contava quando eu era líder religioso, né? Um senhor toda vez com a família pegava o carro e ia viajar no conforto do carro dele, escutando música e chegava no destino, tipo, 5 horas depois. Só que um dia ele decidiu fazer isso de trem e demorou muito, né? Demorou muito. Então demorou lá 20 horas, um caminho que ele fazia 5 horas. E aí, quando os filhos começaram a questionar, né, que não tinha conforto, não tinha música, ele começou a ver o quê? A beleza do caminho. Né? Então, a gente demorou mais tempo, mas a gente fez mais paradas, a gente conheceu mais lugares, a gente fez experiências diferentes. E hoje o jovem, né, eu vou dar muita palestra desse tipo para o jovem, né? Que o jovem ele quer chegar do ponto A ao ponto B mais rápido possível. Né? E a gente não é muito diferente disso. Então, de repente, a gente quer cumprir nossa missão o mais rápido possível. Eu preciso cumprir minha missão, eu preciso cumprir meu propósito, eu preciso chegar lá, eu preciso... Tá, e quando você chegar no pico do Everest, né, você tem que curtir o quê? Tem que curtir o caminho, né? Se você pega a pessoa lá embaixo, mais uma vez, de helicóptero, e leva lá para cima, às vezes não tem graça, porque a graça estava em escalar. Então, eu acredito que da minha parte, né, é isso. E a gente vai abrir para discutir, né, que é o mais legal dessa aula, é isso. São as discussões, são os... né, o que vocês entendem por isso, se vocês concordam com o que eu falei, se vocês discordam, né? E aí eu queria até entender isso, né? Se você nasce, né, com as suas características por acaso, se você nasceu homem, se você nasceu mulher, se você nasceu pobre, se você nasceu rico, se você não nasceu num ambiente diferente do outro, uma família diferente, se tudo isso é por acaso, ou se tudo isso faz parte de sua missão. E se sua missão é você que escolhe ou ela já está dentro, né? Ou seja, você tem livre-arbítrio, mas será que quando eu já fui criado com uma missão? Ou será que só alguns têm missão, né? Porque a gente acha, né? Missão daquela... Geralmente quando são pessoas, né, grandiosas, né? Nossa, a missão dessa pessoa... Esse cara já nasceu para ser o Pelé, jogar bola e tal, né? Já nasceu o ídolo, o craque, ou já nasceu um grande líder, né? Jesus, Buda, não sei... Chico Xavier, ou seja, já nasceu com aquela missão que muitas vezes não é tão agradável, né?
Se você pegar a vida de alguns religiosos aí, é bem dura, né? Será que ele pudesse escolher, né? Senta aqui, vamos escolher com você. Eu sou seu coach. Qual é a missão que você quer, né? Então entender isso, se é só coisas bonitas, se a missão precisa ser algo tão nobre assim, né? Se todo mundo nasceu com uma missão de salvar a humanidade, ou se alguém nasceu com uma missão de ser costureira, de ser confeiteira, né? De ser dona de casa, ou se a gente só vai ser feliz se a gente descobrir uma missão assim, né? Mudei todo mundo, né? Se todos os 7 bilhões de seres humanos nasceram para ser, né? Para ter essa missão de mudar o mundo. Ou será que nossa missão pode ser algo menor, mas que se todo mundo fizer a parte dela, a gente vive num ambiente melhor também, né? Então, eu quero deixar vocês pensando nisso e a gente volta.